Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos mergulhar em um tema que está na raiz da fé cristã. Estou falando do pecado original. Você já se perguntou por que a humanidade parece tão inclinada para o erro? Ou como o pecado de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, afeta a nossa vida hoje? Se a resposta é sim, fica aqui comigo. Eu vou explicar para você tudo de um jeito simples e prático. E claro, se você gostar desse conteúdo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal da Teoluz. Vamos lá? Vamos ver o contexto histórico. Primeiro, nós precisamos voltar ao começo de tudo. Lá em Gênesis capítulo 3, Adão e Eva eles viviam no Éden em uma perfeita comunhão com Deus até que desobedeceram ao comer do fruto proibido. Esse ato de rebeldia não foi só uma escolha errada, foi uma quebra radical do relacionamento estabelecido com Deus. E a Bíblia diz que esse pecado afetou toda a humanidade. Mas como? O que é o pecado original? O pecado original, na realidade, é a ideia de que todos nós herdamos uma natureza pecaminosa por causa da queda de Adão e Eva. Não somos culpados pelo pecado deles, mas nascemos com uma tendência ao pecado, como diz Romanos, no capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quais foram as consequências dessa queda? As consequências são devastadoras. Em primeiro lugar, ocorreu a separação de Deus. Isaías 52, 59:2 diz que o pecado nos separou dele. Segundo, a morte espiritual. A imortalidade perfeita, ela foi perdida. Terceiro, a corrupção da natureza humana. Nós nascemos com um coração que é inclinado ao egoísmo, à mentira, à rebeldia e muito mais. Mas Deus não nos abandonou e Deus não abandona a humanidade. A boa notícia é que, mesmo na queda, Deus já apontou para a solução. Em Gênesis 3,15, ele prometeu um Salvador que esmagaria a cabeça da serpente, que é Satanás. Esse Salvador é Jesus, que veio para consertar o que o Adão estragou, como está escrito lá em Romanos 5, versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Quais são as implicações práticas para tudo isso? O que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Em primeiro lugar, reconhecemos a nossa necessidade de salvação. Sem Cristo, estamos espiritualmente mortos. Nós vivemos na graça, não na condenação. Sabemos que nós fomos redimidos por Jesus, que nos liberta para uma vida de gratidão. Em terceiro lugar, nós compartilhamos o Evangelho, que é a mensagem de Cristo que consertou a queda e é a esperança para aquele mundo que está quebrado. Quais são os erros comuns? Ah, nós temos que ter cuidado com alguns equívocos. Alguém diz, não é uma culpa coletiva. Não somos julgados pelo pecado de Adão, mas pela nossa própria natureza pecaminosa. Outros, interpretando de uma forma equivocada, ao acentuar que onde abundou o pecado, superabundou a graça, incentiva a prática do pecado. Não, nós precisamos entender que nós somos redimidos para viver uma vida nova, uma vida em Cristo. Então, galera, o pecado original, ele explica por que o mundo está tão caótico. Mas a redenção em Cristo, ela é a resposta. Você já parou para pensar como essa doutrina impacta a sua visão de si mesmo e de Deus? Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não conhece Jesus como seu Salvador, aproveite para refletir. Ele é a única cura para a nossa natureza quebrada e caída.